Já estamos quase terminando essa nossa caminhada junto com Tiago, onde ele tem nos ensinado a prática da vida cristã, de como vivermos uma vida cristã de uma forma prática. Lembrando que Tiago ele não está preocupado com a teologia, ele está preocupado com a praticidade da vida, né? O que nós podemos fazer com as provações da vida, né? O que é fé diante das obras, né? Tiago também diz que nós devemos ser ouvintes da palavra do Senhor, mas também devemos ser o quê? Praticantes dela. Então Tiago, ele nessa carta, ele está nos orientando de como viver uma vida cristã prática. Eu creio que durante toda essa série você tem repensado sobre a sua vida cristã, olhado algumas situações, entendido como lidar com elas. Tiago também fala que quando nós não temos sabedoria para lidar com alguma coisa, podemos pedir a Deus, porque Ele nos dá livremente, de boa vontade, e certamente Ele nos concede. Tiago também diz que o mau uso da fala, da língua, ela demonstra uma falsa religiosidade, uma falsa vida cristã. Então nós temos que refrear a nossa língua, cuidar daquilo que nós falamos. Tiago também nos orientou de ter cuidado de não fazermos diferença entre pessoas, apesar de viver num mundo onde pessoas são diferentes, mas nós não podemos julgar pessoas e querer colocar a nossa caixinha naquela pessoa, porque quando fazemos isso, nós estamos indo contra a lei moral de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, há domingo passado nós falamos sobre a ressurreição, domingo de Páscoa, mas no domingo anterior ao domingo passado, nós começamos a fazer uma exposição do capítulo 5. Hoje nós queremos falar, você pode colocar, por favor? Nós queremos falar sobre paciência em dias difíceis. Como lidar, né, com esses dias que todo dia se apresentam assim e como ter paciência nesses dias. Então, Tiago está fazendo uma exposição de tudo isso, mas para entendermos o texto de hoje, do versículo 7 ao 12, nós precisamos de nos lembrar o que Tiago nos disse há 2 domingos atrás. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6, para nós nos lembrarmos, e depois do 7 ao 12, para que nós possamos aplicar o texto em nossas vidas nessa noite. Então, Tiago começa assim, o versículo 1 do capítulo 5. Ouçam agora vocês. Quem são esses? Ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com quê? Com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça o quê? Resistência. Versículo 7. Portanto, Tiago está chegando a uma conclusão do que ele está falando do versículo 1 ao versículo 6. E ele muda agora
a direção para aqueles que estão ouvindo o que ele vai falar. 1 ao 6, ele está falando para um certo tipo de pessoas, os ricos. Agora, ele está falando para um outro tipo de pessoas. Então, ele diz: portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, seja abençoada a leitura da Tua Palavra, Senhor. Precisamos, ó Deus, nessa noite, de clareza, de entendimento, clareza de exposição da Tua Palavra, para que possamos compreender o que ela quer nos orientar nessa noite. Por isso, Senhor, nós oramos para que nada e ninguém venha tirar de nós a atenção sobre a Tua Palavra. Dá-nos direção, Senhor. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente. Não permita que as preocupações do dia, ou até mesmo as preocupações da semana, Senhor, que estará começando efetivamente a partir de amanhã, venham roubar de nós, ó Deus, o interesse, a atenção pela Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza durante esses minutos, que possamos ser feridos, ó Deus, como a terra é ferida pela semente, e sendo ela, ó Deus, ferida, produzindo uma boa árvore. Que assim, ó Deus, seja sobre nós nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo 5, ele começa com uma palavra de exortação de Tiago para aqueles que não eram cristãos, não eram pessoas que estavam inseridas na igreja a qual Tiago estava escrevendo essa carta, mas eram pessoas possuidoras de poder, e possuindo um certo poder, seja dinheiro, riquezas e bens, eles estavam de alguma forma oprimindo os mais necessitados. E a pergunta é: oprimindo de que forma? Versículo 2 do capítulo 5, as riquezas de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará o quê? A carne. Vocês acumularam bens nesses últimos o quê? Dias. Essas riquezas acumuladas, elas não estavam servindo para nada. Mesmo sendo oriundas de algo desleal, Tiago diz que essas riquezas estavam apodrecendo, estavam sendo corroídas, homens estavam lucrando, armazenando bens, riquezas, dinheiro, mas não estavam fazendo nada com isso. Era aquela ideia: quanto mais tiver, melhor. Melhor. Essa era uma maneira
dos poderosos estarem oprimindo os mais necessitados, mas também havia uma outra maneira que eles estavam fazendo isso. Versículo 4 diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra quem? Contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Além deles reterem bens, acumularem posses, guardarem aquilo que era para eles, mas sem usar em causa do necessitado, eles também estavam fraudando o pagamento daqueles que tinham trabalhado e não estavam pagando porque não tinham dinheiro. Estavam deixando de pagar porque tinham fraudado o pagamento, desviado para um outro lugar. Esse era um dos motivos também de opressão sobre aqueles, mas também existia um outro tipo de opressão. Além de fazerem tudo isso, esses homens estavam se beneficiando da opressão, vivendo uma vida luxuosa, desfrutando dos seus prazeres, fazendo com que tudo aquilo fosse benéfico para eles, mas também, de uma certa maneira, opressora contra aqueles que necessitavam de alguma coisa. Tiago está denunciando isso. Todas as conquistas desonestas desses homens estavam oprimindo aqueles que necessitavam de alguma coisa. Meus irmãos, quando nós ouvimos algo parecido com isso, quando nós conhecemos pessoas que utilizam atos de corrupção para ficarem ricas, quando pessoas fraudam o salário daqueles que precisam, ou então quando pessoas usufruem luxuosamente daquilo que não pertence a elas, isso certamente causa em nós uma certa revolta, uma certa impaciência. O desejo que há em nós é o desejo de nós tomarmos decisões por nós mesmos. Nós queremos olhar para as situações e pedimos justiça através do nosso sentimento. E certamente era isso que Tiago estava observando no povo. Certamente Tiago estava observando que a opressão daqueles que tinham o poder estava causando sobre o coração dos mais simples, dos mais humildes, uma certa revolta, uma certa impaciência, um desejo de tomar as decisões por eles mesmos, um desejo de querer se revoltar contra o sistema, contra a situação que se apresentava. Tiago, agora nos versículos que nós acabamos de ler, do versículo 7 ao 12, ele leva o povo a pensar de uma forma diferente. Tiago leva aqueles que estão sendo oprimidos a ouvir uma palavra de encorajamento em meio à situação que está ocorrendo. Tiago, ele faz com que eles olhem para tudo de uma forma diferente. E a pergunta é: qual era a palavra de encorajamento que Tiago dá a essas pessoas? Que talvez seja como você nessa noite, que esteja passando por algum tipo de dificuldade, por causa de tanta corrupção, descaso, impunidade. Talvez você não esteja recebendo como deveria receber. Talvez você tenha perdido o seu emprego devido a toda essa situação. Talvez você não tenha conseguido um emprego por causa dessa situação. Talvez até mesmo um estágio está até difícil para tudo isso. Qual era a palavra de encorajamento que Tiago estava dando a esses irmãos, para que eles não entrassem nessa situação que aquele momento estava apresentando? Para que eles não se deixassem ser levados pelos corruptos, por homens que estavam se aproveitando dos mais desfavorecidos, para que eles não fossem levados pela injustiça
que estava sendo apresentada naquele momento. Tiago, ele agora vira a sua fala para aqueles irmãos da igreja e ele conclui o que está acontecendo dizendo no versículo 7: portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes. Talvez a pergunta deles fosse a seguinte: paciente até quando? Até quando, Tiago, nós devemos ser pacientes com todo o descaso, com toda a corrupção, com toda a imoralidade, com toda a injustiça que ocorre sobre aqueles menos favorecidos? Tiago diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Não pacientes quando mudar a presidência da República, não pacientes quando mudar o governo estadual, não pacientes quando mudar a prefeitura do município aonde nós moramos, mas Tiago está olhando para tudo isso e dizendo: meus irmãos, apesar de todas as coisas, apesar dessas coisas sobrevirem sobre nós, nós devemos expor algo que saia de dentro de nós, e isso deve ser o quê? Paciência. Até quando? Até que o Senhor volte. E a pergunta é: por que até que o Senhor volte? O livro de Hebreus, talvez ele nos explique isso. O autor de Hebreus, ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Apesar de olharmos para coisas, apesar de possuirmos coisas nesse mundo e até mesmo perdermos coisas desse mundo ou nesse mundo, essas coisas não pertencem a quem? A nós. A nossa esperança é muito maior, é muito maior. Bem, além disso, por que eles deveriam ser pacientes? Versículo 4 do capítulo 5, Tiago diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com quê? Com fraude. Está clamando contra vocês. Finalzinho do 4. O lamento dos ceifeiros chegou até onde, irmãos? Aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor, por saberem que esse Senhor é o Deus de onde vem toda a recompensa. Tiago estava dizendo: apesar dos apesares, vocês devem ser pacientes, porque o Senhor está vendo tudo isso e é Ele que recompensa as nossas vidas. Tiago aqui está incentivando aos oprimidos por algum tipo de demanda da época a confiar no provedor e não confiar na provisão. Há uma história muito interessante de um fazendeiro que ele zombava dos cristãos que todos os domingos iam para a igreja e ele trabalhava, na sua fazenda em frente a essa igreja. E ele trabalhava arduamente, ele plantava, ele colhia, e um certo dia ele escreveu algo para o jornal daquela época, para um jornalista amigo dele, e ele escreveu assim: querido amigo, todos os dias, por exemplo, domingo, quando eu vou ao meu campo para plantar e colher, existe uma classe da nossa sociedade chamada cristãos, que eles vão a um culto para prestar culto a um Deus que eu não sei se ele existe ou não. Mas uma coisa eu queria lhe dizer: enquanto eles prestam culto a esse Deus, eu trabalho arduamente e colhi muito mais do que eles nessas semanas. O jornalista pegou aquela carta e ele editou a carta, e colocou no jornal. Mas só que lá no pé do rodapé, no rodapé do jornal, ele escreveu algo interessante, respondendo a esse homem. Ele diz assim: Deus não ajusta as suas contas nas colheitas. Deus
não ajusta as suas contas nas colheitas. Meus irmãos, nós podemos passar por perseguição, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver pessoas mal prosperando, enquanto estamos sofrendo, mas isso, meu irmão, minha irmã, não é tudo. Um dia Deus acertará as suas contas. Deus não acerta as contas na colheita. Por isso nós devemos ser pacientes, termos o cuidado para não querermos encontrar culpados, porque quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Encontrar um culpado. O problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é o beltrano, e isso vai tirando de nós a nossa paciência, a capacidade de nós esperarmos em Deus, de confiarmos em Deus, em saber que Deus está vendo todas as coisas, que o nosso clamor tem chegado aos ouvidos de Deus, que não é a nossa impaciência que vai resolver as coisas que nós estamos atravessando nesse mundo. Outra coisa que nós temos que ter o cuidado também é que em meio às situações difíceis da vida, nós começamos a fazer juramentos impróprios. O que é isso? Deus, se o Senhor mudar essa situação, a partir de agora eu vou fazer isso e aquilo outro. Deus, se o meu salário for liberado mês que vem no dia tal, só pode contar comigo para isso. Deus, se eu arrumar um emprego em meio a essa dificuldade, olha, só pode deixar comigo que eu vou ser assim. E a grande verdade, irmãos, é que é mais fácil fazer um voto do que cumpri-lo. Por isso Tiago está dizendo, portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes, até a vinda do Senhor. Será que Tiago está falando sobre a paciência em meio às tribulações da vida, por acaso? Será que Tiago teve um estalo e falou assim, bem, eu vou falar com ele sobre paciência? Não. Lembra como é que ele começa essa carta? Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Tiago já tinha apontado para esse tipo de paciência em meio às tribulações da vida. Versículo 2 do capítulo 1, ele diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande o quê? Alegria o fato de passarem por diversas o quê? Provações. Será que esse momento não é um tipo de provação? Será que a situação que talvez você se encontre, ou eu me encontro também, não seja um momento também de provação de Deus? Será que isso é motivo para nós perdermos a paciência, ou estarmos fazendo isso que Tiago está dizendo no capítulo 1, do versículo 2 ao 4? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que, Tiago? Ele vai dizer no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não é por menos que Tiago está olhando a opressão dos opressores sobre os oprimidos, olhando tudo o que está acontecendo, vendo que aquelas pessoas estavam fraudando o pagamento, usando coisas que não eram delas de uma forma luxuosa, né? Se prevalecendo daquilo que não eram deles, se fartando, e Tiago está olhando para eles e dizendo, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, porque qualquer tipo de provação, ela vem até nós para que nós sejamos maduros e íntegros diante do Senhor. Não é para procurarmos ou apontarmos pessoas que estejam errando, apesar de sabermos disso.
não é para encontrarmos algum lugar que nós possamos apoiar a nossa fala, não é para fazermos juramentos impróprios, dizendo: Senhor, se isso mudar, se amanhã acontecer isso, ou se o meu pagamento sair amanhã, eu vou fazer isso e aquilo, porque é muito fácil, irmãos, de nós fazermos votos e não o quê? Cumpri-los. Talvez você esteja pensando: é verdade, pastor, quantas vezes eu já fiz isso? A coisa apertou, esqueci que Deus estava me amadurecendo, me tornando íntegro, eu fiz um voto com Deus, que se a coisa mudasse eu ia fazer, a coisa mudou, mas eu realmente não cumpri. Então, em meio a tudo isso, irmãos, surge uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que nós poderíamos fazer a Tiago é a seguinte: Tiago, então como é que eu posso experimentar esse tipo de paciência que deve ser mantida até a vinda de Jesus Cristo? Talvez a gente já tenha uma noção nos Salmos, no capítulo 37, versículo 7, se você puder ir junto comigo. O salmista, ele já fala sobre como nós podemos aguardar alguma coisa. Capítulo 37, versículo 7. O salmista, ele vai dizer assim, em meio aos momentos de tribulação, aflição, de impaciência, o salmista, ele vai dizer assim: descanse no e aguarde por ele. De que forma? Com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o quê? O mal. Nós podemos esperar por alguma coisa de duas formas: ou pacientemente, ou permitindo que o nosso coração se angustie com as coisas, nos permitindo apontar os erros, fazer juramentos impróprios, tentar comover Deus de alguma forma, como se Deus não estivesse vendo tudo isso. Lembra o que Tiago está dizendo, do versículo 1 ao 6? O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos de quem? Do Senhor. Mas no momento de impaciência nós queremos fazer juramento, voto, perdemos a paciência, queremos apontar um, queremos apontar o outro, e a orientação que Tiago está dizendo é: meus irmãos, sejam pacientes. Pacientes até quando, Tiago? Até a vinda do Senhor. É como se Tiago dissesse: olha, isso não é a primeira vez, e nem vai ser o quê? A última. Precisamos de ser pacientes em Deus. Precisamos de entender que em meio às situações da vida, às provas da vida, Deus está nos amadurecendo. Deus está criando um caráter em nós íntegro. Deus está moldando a nossa vida para que nós sejamos o quê? Aprovados. E como é que isso pode acontecer nesse mundo? Através das dificuldades. Somente através das dificuldades. Bem, só que Tiago, ele nos apresenta 3 maneiras pelas quais nós podemos ser pacientes em meio aos dias difíceis da vida. Bem, o primeiro exemplo, ele vai dar o exemplo do agricultor, versículos 7 ao 9. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também o quê? Pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam o quê? Julgados. O juiz está às portas. Às portas. Quem aqui nessa noite já morou no interior ou já plantou alguma coisa? Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Então, você que já fez isso, você sabe que uma pessoa que vive da agricultura, ela não pode ser o quê?
impaciente. O agricultor, ele sabe a semente que ele deve usar. O agricultor, ele sabe o campo certo aonde ele deve lançar a semeadura. O agricultor, ele também sabe as condições do tempo certo para fazer isso. Mas só que tem um problema. Ele não domina as casualidades que acontecem durante a sua semeadura. Ele sabe que no dia tal ele deve plantar a semente tal. Ele sabe que ele deve preparar o terreno muito bem preparado. Ele sabe que entre uma fileirinha plantada e a outra tem que ter tantos centímetros, mas uma coisa ele não tem o controle, que é quando vai chover. Se vai chover muito ou se vai chover pouco. Se o sol vai ser adequado para a lavoura dele ou não. E o interessante é que o agricultor lá na Palestina, Tiago está usando esse exemplo, é que ele dependia muito só de 2 períodos de chuva, que acontecia em outubro e março. Ele plantava próximo desses meses, na expectativa que viessem chuvas para que o plantio pudesse produzir, mas ele não tinha controle se a chuva ia ser em excesso ou em escassez. Ele não sabia se o sol que iria ser produzido naqueles períodos ia ser um período muito mais quente ou um período um pouco mais ameno. Um agricultor também, ele tinha que estar atento à sua lavoura. Ele não tinha tempo para viver brigando com seus vizinhos. Ele não tinha tempo para estar olhando as situações, dizendo, mas é por isso, é por aquilo outro, é por aquilo outro. Não, ele tinha que ter paciência em Deus, esperar que Deus produzisse o tempo, a forma, o momento ideal para que aquilo que ele tinha plantado pudesse vir à tona. Não podemos perder o foco, irmãos, e viver falando mal uns dos outros, de perdermos a paciência em Deus, de olharmos as situações e achar que iremos resolver por nós mesmos. Eu até acredito que a indignação é válida, porque a indignação nos leva para os pés de Deus, mas o que nós não podemos fazer é achar que podemos resolver por nós mesmos. Levantarmos bandeiras, quebrarmos lugares, ir para a porta de um lugar e confrontar amigos que também trabalham na mesma profissão, que estão lá também exercendo o trabalho pelo qual ele foi convocado. Tiago está dando o exemplo do agricultor, que a única coisa que ele faz é fazer aquilo que lhe compete e depois aguardar em Deus, esperar em Deus, ter paciência em Deus. Por isso ele vai dizer, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. Por que Tiago está dizendo isso? Porque lá no versículo 4 ele já tinha dito, olha, o clamor dos ceifeiros já chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Então o que compete a nós? Sermos pacientes. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa segurança. Quando? Nos dias da adversidade. Se sabemos que Deus é o nosso refúgio e a nossa segurança, o que nós devemos fazer? Esperar nele pacientemente. Não deixar de fazer o que sempre devemos fazer, ir lá, trabalhar, exercer a nossa função, mas saber que Deus, no momento certo, Ele haverá de mandar a sua chuva de bondade que regará a nossa semente, irmãos. Nós devemos ser pacientes.
devemos ser pacientes e esperar a colheita em Deus. Mas Tiago não dá o exemplo só do agricultor. Tiago também traz um outro exemplo, ele traz o exemplo dos profetas. Versículo 10, ele diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do... Quais foram os exemplos de paciência desses homens diante do sofrimento? Os profetas, irmãos, de modo geral, foram homens que andaram com Deus, que ouviram a voz de Deus, que falaram em nome de Deus, mas passaram também por grandes o quê? Aflições. Eles trilharam o caminho estreito das provas e foram pacientes. Exemplo, Isaías, ele era visto como profeta palaciano, né? Ele profetizava sobre a vinda do Messias dentro dos palácios reais, mas o que aconteceu com ele por causa disso? Ele foi cerrado ao meio. Jeremias, também da época de Isaías, tido como profeta chorão, porque vivia no meio do povo, via a necessidade do povo, o sofrimento do povo, mas por causa de pregar a verdade, ele foi maltratado e jogado num poço, por causa da verdade exposta por ele. O que falar também de Daniel, que foi banido da sua terra e sofreu pressão quando ainda jovem, por não se render ao rei Nabucodonosor. O que dizer também do que aquilo que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, se você puder ir junto comigo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, a afirmação que Jesus faz, ele diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra quem? Contra vocês. Quando você estiver enfrentando sofrimento, aflição, meus irmãos, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus, como você e eu, também passaram por aflições. Sejam pacientes. Veja o exemplo do agricultor, que faz o que deve fazer, prepara a terra, planta a semente, rega o seu plantio, mas depois espera pacientemente em Deus para ter a colheita. Veja o exemplo também dos profetas, homens que andaram com Deus, foram fiéis a Deus, ouviram a voz de Deus, seguiram por aquilo que Deus apresentou o caminho para eles, mas mesmo assim passaram por momentos de dificuldade. Os nossos momentos de luta, de dificuldade, não pode gerar em nós impaciência, devemos ser pacientes como esses homens foram. O exemplo de Elias, se você conhece a história de Elias, Elias anunciou ao ímpio rei Acabe que a terra iria secar, Israel ia ficar por um período de seca muito grande. Só que isso de fato aconteceu com Israel e o profeta Elias também sofreu essa consequência da seca. Mas Deus cuidou dele e deu vitória sobre os ímpios. Eu não sei se os irmãos lembram, né? Elias, né, está no momento de fome, de momento de seca, Deus manda alguns corvos para trazer o quê? Alimento para ele. Alimento para ele. Meus irmãos, Deus nunca nos levará onde a sua graça não possa nos sustentar. Por isso Tiago está dizendo: meus irmãos, sejam pacientes até quando esse momento passar,
Não, sejam pacientes até a vinda de Cristo, porque isso sempre haverá de acontecer. O que Jesus mesmo disse? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Tenha paciência. É como se Tiago dissesse: olha a história desses homens. Veja o exemplo de um agricultor, veja o exemplo dos profetas. A sua paciência, a minha paciência, em tempos de prova, meus irmãos, é um poderoso testemunho do Evangelho para aqueles que vivem ao nosso redor. Percebem que nós temos respostas diferentes, a nossa expectativa é outra. A nossa esperança das coisas mudarem não está no governo, não está nas situações, mas está num Deus que cuida das nossas necessidades em todo e qualquer momento. Num Deus que não está com seus ouvidos tapados, mas Ele está ouvindo o clamor que existe daqueles que pertencem a Ele. Por isso Tiago vai dizer: meus irmãos, sejam pacientes. Terceiro exemplo de paciência, Tiago ele vai usar a história de Jó, versículo 11, que diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram o quê? Perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e... O que Tiago está querendo dizer sobre a história de Jó? Tiago está dizendo que a paciência de Jó, ela foi demonstrada através de quê? Perseverança. Quem perde a sua paciência não persevera. Todos aqueles que perseveram são pessoas que são o quê? Pacientes. O impaciente, ele para com tudo. O impaciente, ele procura alguém para acusar. O impaciente, ele faz juramento impróprio, ele faz votos impróprios com Deus. O impaciente acha que nada vai mudar, que é ele que tem que mudar as situações. O interessante é que quando Tiago está escrevendo a esses homens, ele diz algo com muita clareza, versículo 11, lá na segunda estrofe ele diz assim: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Eles conheciam a história de Jó. Não era um exemplo solto. Ninguém chegou para Tiago e disse assim: quem? Jó? Quem é Jó? Eles sabiam quem era Jó. Eles sabiam da história de Jó. Até aqueles que não são cristãos conhecem a história de Jó. Talvez você já tenha conversado com alguém e a pessoa tenha falado assim: tenha paciência de Jó. Até aqueles que não conhecem. Muito mais esses leitores. Eles sabiam quem era Jó e como é que Deus fez na vida de Jó. Tiago está trazendo para eles não um exemplo de perseverança qualquer, não alguém que estava caminhando, ficou cansado e alguém disse assim: olha, você está cansado, descansa um pouquinho, vamos andar. Não, a situação na vida de Jó foi muito maior e a paciência foi demonstrada através de uma perseverança na confiança de Deus. Se você não conhece a história de Jó, eu gostaria de lhe apresentar panoramicamente, de uma forma rápida, para que você entenda como você pode ser perseverante. O livro de Jó nós podemos dividi-lo em 3 grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o livro apresenta as perdas de Jó. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu as suas propriedades, que são os bens, Jó perdeu os animais que ele tinha, e eram muitos, Jó perde tudo isso. Do capítulo 1 ao 3, o livro de Jó apresenta isso. Do capítulo 4 ao 31, Jó
é tratado através das acusações que são feitas contra ele, os ataques dos seus inimigos. A sua mulher fala para ele, para que ele venha abandonar a Deus e tirar a sua própria vida. Os amigos de Jó dizem para ele: olha, talvez você esteja em algum tipo de pecado, por isso que Deus está fazendo isso com você. Não é assim? Olha, meu irmão, se Deus é Deus mesmo, seu Deus, mesmo que você esteja passando pelo momento de dificuldade, você não pode sofrer, não, porque se você é filho de Deus, você é cabeça e não é cauda. Isso Jó estava passando. Do capítulo 4 ao 31, as acusações que ele estava sofrendo e a sua defesa aos ataques contra os seus inimigos. E do capítulo 38 ao capítulo 42, é onde é apresentada a restauração de Jó. Deus restaura a sua vida. Deus retribui a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. De que maneira? Por causa da sua paciência, por causa da sua perseverança. Alguns cantam aí: restitui-me, eu quero o que era meu, mas ninguém quer ser paciente, ninguém quer perseverar diante de Deus, ninguém quer olhar as situações e confiar em Deus, mas quer ser restituído. As circunstâncias estavam contra Jó, os homens estavam contra ele, a sua esposa, amigos, Satanás. Jó tinha até pensado que o próprio Deus estivesse contra ele, mas mesmo assim ele perseverou. Mesmo assim ele perseverou. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu também a sua própria saúde. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 10, mostra a situação de Jó. Ele tinha que sentar, pegar telhas e esfregar nas chagas que tinha no seu braço, na sua perna, mas mesmo assim ele persevera em Deus. Jó perdeu o apoio da sua mulher, Jó perdeu o apoio dos seus amigos. Jó, ele faz 16 vezes a pergunta para Deus: Deus, por que isso? Por que isso? Jó, 34 vezes, ele apresenta uma queixa a Deus. Mas sabe o que acontece no auge da sua dor? Sabe o que ele diz lá pelas tantas, no capítulo 13, versículo 15? Ele diz assim para Deus: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Nele. Salário atrasa, a gente já fica desesperado, né? Há um rumor que vai cortar aquele benefício, ai meu Deus do céu. Alguma coisa diz que ano que vem a gente não vai ter tanto aquilo que nós desejávamos. Ai. Tiago está dizendo: meus irmãos, sejam pacientes até a volta do Senhor. Por que podemos ser pacientes? Porque Deus tem ouvido e visto tudo o que tem acontecido. Como é que deve ser a nossa paciência? Como um agricultor que sabe o que deve fazer, faz aquilo que está em suas mãos, mas depois ele descansa em Deus. Como deve ser a nossa paciência também, como os profetas, que viviam com Deus, andavam com Deus, seguiam na direção de Deus, mas mesmo assim eram afligidos, passavam por momentos difíceis, mas não abriam mão desse Deus. Como deve ser a nossa paciência, como um homem chamado Jó, que tinha de tudo nesse mundo. Deus permite que de tudo seja retirado, menos a sua vida e a sua mulher, não sei porquê, mas tudo bem, né? De tudo, mas ele persevera, ele continua, porque, irmãos, tem uma mulher dizendo assim, né? Olha, se mata, né? Olha, deixa o seu Deus. Era melhor Deus levar a mulher também, né? Era lucro, né? Não estou dizendo que todas as mulheres são ruins, não,
por favor, né? Longe de mim isso. Mas o exemplo de Jó, perde filhos, perde bens. A sensibilidade que ele tinha é que talvez até Deus estivesse contra ele. Não há garantia em nada sobre a vida de Jó. Quando as coisas estão difíceis ao extremo, ele ainda tem a coragem de dizer: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Sabe o que acontece, irmãos? Deus restaura a sorte de Jó, dando a ele o dobro de tudo. Só não deu o dobro da mulher, né? Porque aí já era demais, né? Mas deu o dobro de tudo. De tudo. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus honrou a sua vida. Deus honrou a sua vida. Apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 42, versículo 5, se você puder ir junto comigo, lá no livro de Jó, lá pertinho de Salmos. Antes do livro de Salmos, Jó capítulo 42, versículo 5. Jó capítulo 42, versículo 5. No final de tudo, Jó diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos, o quê? Te viram. A maior bênção, irmãos, que podemos receber nos momentos em que passamos por aflição e que precisamos de ter paciência, não é simplesmente aquilo que nos é necessário, como saúde, riqueza e outras coisas, mas a maior bênção que nós podemos receber é conhecer mais profundamente de Deus. Os momentos de dificuldade da nossa vida são os momentos pelos quais Deus nos proporciona a possibilidade de nos aproximarmos mais dEle, de desfrutarmos do cuidado dEle, de termos paciência diante dEle, de sabermos que Ele está cuidando da nossa vida, mesmo quando nós não enxergamos, mesmo quando parece que estamos perdendo tudo, nada está mais no nosso controle, mesmo quando aquilo que nós tínhamos de tanto valor já não está mais em nossa posse, assim também Deus está cuidando, mesmo assim. Por isso que Jó diz no versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos viram o Senhor. Por isso Tiago, ao olhar aqueles irmãos sendo oprimidos, ao saber que pessoas estavam vivendo luxuosamente, alguns tinham perdido as suas posses porque não estavam pagando aquele que era necessário ou necessitado de uma forma honesta, estava fraudando aquilo. Por isso, Tiago, olhando todas essas coisas, ele faz com que a expectativa desses homens não estejam no momento, mas esteja em quem? Em Deus. Por isso, Tiago encoraja a esses leitores dizendo: meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tenha como exemplo o agricultor. Devemos esperar a colheita no Senhor, mas não devemos ficar de braços cruzados, fazer aquilo que nos compete e saber que o restante pertence a Deus. Olhe o exemplo dos profetas que, mesmo passando por tribulação, aflição, momentos difíceis, mesmo servindo a Deus, não questionam a Deus, mas confiam plenamente em Deus.
Olhem para o exemplo de Jó, homem que tinha tudo, perdeu todas as coisas, acusaram ele até mesmo de estarem numa vida talvez pecaminosa, mas mesmo assim, no auge dos acontecimentos, ele diz: mesmo que Deus tire a minha vida, eu ainda continuarei confiando nele. Meus irmãos, há motivos para termos paciência, mesmo atravessando momentos difíceis. Há motivos para confiarmos em Deus, mesmo passando por momentos difíceis. Não somos só nós que passamos por aflições e momentos difíceis. Tiago dá exemplo do agricultor, Tiago dá exemplo dos profetas, Tiago dá exemplo de Jó. Qual é a nossa confiança para nos mantermos pacientes? É que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Ele é o justo juiz. É por isso que no versículo 12, Tiago vai dizer que o seu sim seja sim e o seu não, não, para que nós não venhamos ser o quê? Condenados. Porque nos momentos de impaciência, nós começamos a descumprir aquilo que nós fizemos voto, juramos. Começamos a tentar articular as coisas. Esquecemos que existe um Deus que nós podemos confiar plenamente.